Irmãos, esse é um tema que nós vamos falar hoje. É talvez um pouco duro, mas é uma realidade que nós temos presenciado, observado, entristecido e pregado contra, e muitas vezes as pessoas que nós conhecemos às vezes não têm nem noção do que é isso. Em tempos de adoração ao homem, há espaço para adoração a Deus? Em muitas situações há uma mistura de adoração. Eu adoro a Deus, mas eu também adoro ao homem, ou a criatura. Vamos colocar o homem assim numa esfera maior que simplesmente a pessoa, mas coisas, situações, locais, habilidades. E essa glória o Senhor não reparte com ele. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Palavra bem forte de Jeremias para aquele povo que estava titubeando, estava um pouco lá, um pouco cá, mais para lá do que para cá. Então Jeremias vem com essa palavra, e quando diz assim, quando nós encontramos aí na palavra, assim diz o Senhor, é praticamente um ditado, porque é o Senhor que está dizendo, assim diz o Senhor. Não é uma interpretação, não é algo que eu penso que seja assim, seja assado, não. Quando o profeta vinha com essa mensagem, assim diz o Senhor, é o Senhor que estava dizendo. Não tem meios termos, é o Senhor que está falando, assim diz o Senhor. Então fala para o povo estas palavras. Se você quiser se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Como eu disse, hoje nós temos visto inúmeras vezes o homem se gloriando no próprio homem, dando glórias ao homem, adorando a criatura ao invés do Criador. O eu tem se destacado de forma esplêndida. A glória do homem nele próprio tem sido notória em todas as situações, nas empresas, até mesmo na igreja. Homens que se pregam o evangelho, que requerendo a glória para ele, buscando que ele seja adorado, ao invés do Senhor dos senhores ser adorado. Isso é um problema muito sério, e nós vamos ver que isso não é algo que começou ontem. Não começou agora no século XX ou no século XXI, não. Isso tem desde o início, lá do Velho Testamento, desde quando começou, desde o pecado que começou esta glória. E eu quero dizer o seguinte, que quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, não é errado pedir isso para Deus. Sabe por quê? Porque nós temos muitos irmãos da Bíblia. Se nós lembramos, por exemplo, de Salomão, quando Deus perguntou assim para Salomão, o que você quer? Salomão pediu assim, eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria para Salomão e também deu riquezas. Outros reis pediam riquezas, mas Salomão foi muito sábio. Disse assim, eu quero sabedoria. Deus deu sabedoria e também deu riquezas. Outros homens, outros personagens da Bíblia também tiveram as duas coisas, sabedoria, riqueza, força, poder, mas sempre na hora de tomar as decisões, sempre na hora de decidir, eles buscavam no Senhor a solução para os seus problemas. Então não é errado dizer, Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, me dá recursos, por exemplo. Não é errado pedir isso, desde que a exaltação, desde que o foco continue sendo o Senhor, e não a riqueza, não a sabedoria, não a habilidade e tudo mais. E eu queria fazer uma noção aqui, vocês perceberam? Nós tivemos agora a Copa do Mundo, e muitas coisas ficaram marcadas, inclusive 7-1, né? Mas outras coisas que ficaram marcadas foram a soberba de muitas pessoas.
o depósito de salvação em algumas pessoas. Não sei quem o viu, mas teve um jogo da Argentina que quando o Messi fez um gol, o locutor argentino chegou a colocá-lo no patamar de Jesus Cristo. Alguém ouviu isso? Tu és divino, tu deverias estar no lugar do Cristo Redentor. Tu é igual a Jesus Cristo. Isso não foi só ele. Nós tivemos muitas pessoas recebendo a glória, recebendo o louvor, sendo colocado como Salvador, sendo colocado como Rei. E o que mais estranha e que impressiona é que essas pessoas não rejeitaram a glória. Muitos deles, que se dizem até evangélicos, não rejeitaram a glória, mas receberam a glória como se isso fosse algo comum. Realmente eu sou bom aqui, entendeu? Olha para mim, me adore, busque em mim, porque eu tenho poder para isso. E a Bíblia nos adverte de forma severa de que isso não é possível. A palavra nos exorta a não gloriarmos nos nossos próprios talentos, mas sim na maravilha ou nas maravilhas de conhecer a Deus. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, diz o Senhor, glorie-se nisso, de me conhecer e saber que eu faço juízo, eu faço justiça, eu tenho misericórdia. A misericórdia é minha, a misericórdia não é sua. E nós percebemos, e até a Bíblia nos diz, e até para nós termos isso como base, que Romanos 15:4 diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse versículo serve o seguinte, olha, tudo que aconteceu lá no passado, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Observe o que foi escrito, observe o que aconteceu lá, veja o que aconteceu com esse rei, veja o que aconteceu com essa pessoa, veja como o Senhor agiu aqui, veja como o Senhor agiu lá, veja qual é a obra do Senhor. Para o nosso ensino foi escrito, para que a gente olhe, observe e não cometa os mesmos erros. Não caia na mesma cilada, não tenha os mesmos pés presos pelo laço do passarinheiro, mas que a gente tenha aquilo, dizendo, não, isso aqui não é certo, isso aqui é errado, mas a gente vai por esse caminho, e a gente observa que às vezes não acontece a mesma coisa. No livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 30, nós temos a passagem encontramos a passagem do rei Nabucodonosor se engrandecendo. Ele diz assim, Daniel 4:30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Esse é Nabucodonosor falando, não é o grande rei da época, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para mim? Interessante que Nabucodonosor, ele já conhecia o Deus Todo-Poderoso. Se vocês lembrarem, um pouco antes ele teve um sonho, e ele convocou todos os sábios daquela época, todos os magos, todos os entendidos. Ele disse o seguinte, revela qual foi o sonho que eu tive e me dá a interpretação. Os caras entraram em desespero, né? Não, conta o sonho que eu te falo. Não, vocês estão querendo me enganar. Eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive e qual é a interpretação. Mas não existe ninguém no mundo que possa fazer isso. Você quer que eu saiba qual é o teu sonho e que ele representa? Não, se fosse hoje, você está de brincadeira, né, rei? Não, aí o rei falou assim, eu vou mandar matar todo mundo. Olha só a pressão. Se vocês não descobrirem o que eu sonhei, se vocês não souberem a interpretação, vai morrer todo mundo. E Daniel era um dos sábios. E Daniel falou, não, existe Deus aqui. E Daniel falou assim, não, fala para o rei, me introduza na presença do rei. E Daniel orou e o Senhor Deus Todo-Poderoso deu a interpretação, falou para Daniel qual era o sonho que o rei tinha tido e qual foi a interpretação daquele sonho. E com isso ele conseguiu eliminar ali, conseguiu que o rei não matasse todos os entendidos, todos os magos. Mas o rei Nabucodonosor, ele já conhecia o Deus Todo-Poderoso, por essa passagem de Daniel e também pela passagem dos 3 amigos de Daniel. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses 3 homens não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito. E ele jogou os 3 caras lá na fornalha de fogo, e Deus livrou os 3 na fornalha de fogo. Então Nabucodonosor, ele já conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim ele se exalta e diz, olha a majestade,
Olha a grande Babilônia que eu fiz. Dá uma olhada como eu sou grande, como eu tenho poder para fazer isso. E olha a resposta, mas veio na lata. A Bíblia diz que antes do rei terminar de falar, a resposta já veio. Versículos 31 e 32 do capítulo 4 de Daniel. Diz assim, ó, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer. Até que aprendas, ó Nabucodonosor. Eu coloquei aqui, ó, para que você saiba, ó rei, quem manda aqui. Você acha que você é grande coisa? Quem manda aqui é o Senhor Todo-Poderoso. Até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre tudo. Para que saiba que quando você conquistou Jerusalém, ó rei Nabucodonosor, quando você sitiou e você conquistou Judá, eu te entreguei na tua mão o rei Jeojoaquim. A Bíblia diz lá no início de Daniel que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, quando ele derrotou o rei o nome é bonito, hein? O rei Jeoiaquim, foi Deus que o entregou nas mãos de Nabucodonosor. Para que você saiba que não foram as tuas forças que conquistaram, mas fui eu que entreguei a cidade nas tuas mãos. Então, diante disso, você vai ficar, ó rei Nabucodonosor, 7 tempos, que aí nós não vamos entrar nesses 7 tempos. Você vai ficar lá comendo grama, você vai ficar lá no meio do mato, você vai lá recebendo orvalho nas suas costas, vai crescer pelo em você, até você reconhecer quem é o Altíssimo, quem é o Senhor, quem manda aqui. Que você faz as coisas porque eu decido, porque eu quero e não porque você quer. O rei Nabucodonosor tinha se esquecido do Deus Todo-Poderoso. Como diz Daniel 2:20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações. Olha aí, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É dele, ele que provê. Até eu coloquei aqui, às vezes nós vamos nos aproximando agora das eleições e nós ficamos muito preocupados com os governos da nossa época, com os reis da nossa época. Só que não podemos esquecer que quem coloca reis e quem remove reis é o Senhor. Amém. Quem controla o rei, quem controla o governo é o Senhor. Que ele permite que aconteça algumas coisas, nós ficamos preocupados. Ah, porque esse vai ser melhor, porque aquele vai ser melhor. Não, aquele lá vai ser melhor, aquele outro lá vai ser melhor. Não. A nossa oração, Senhor, está no teu controle. O Senhor controla os reis da nossa época. O Senhor põe rei no trono e o Senhor tira rei do trono de acordo com a sua vontade. É Ele que faz a adoração, a exaltação, é a Ele e não a homem nenhum, a criatura nenhum, a fato nenhum, a situação nenhuma. E interessante que eu vejo, aí nós vemos uma diferença, um contraste. Daniel, também no 2:30 diz assim, a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha que contraste. O rei teve um sonho e não sabia o que significava. Daniel foi lá, descobriu qual era o sonho e qual a interpretação. O rei mesmo assim se exalta. Daniel vai e diz, olha, não foi porque eu tive isso daí não. Sabe por quê? Porque não há em mim mais sabedoria. Quem revelou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente vê o contraste de um rei que se acha e um servo que não se acha. Um servo que poderia dizer assim, olha para mim, tá vendo? Você não conseguiu, eu consegui. Então agora eu sou o bom da boca aqui. Não, Senhor, não há em mim sabedoria. A sabedoria vem do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes nós nos deparamos com situações que até a gente quer dar uma exaltadinha, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Os cânticos que nós cantamos aqui hoje, toda exaltação é ao Senhor. Ele é o dono, Ele é o Rei dos Reis.
o Criador, Ele é tudo. E João 15, a gente fala esse versículo aqui tantas vezes, João 15:5, Jesus Cristo diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. E muitas vezes nós esquecemos disso. E nós achamos que a nossa força ela é suficiente para fazer alguma coisa. Eu vou falar de duas personagens apenas, para que a gente entre realmente na mensagem. Como o Marco diz, é uma pequena introdução de 45 minutos, mas tudo bem. Valeu? Aí nós temos um outro cidadão, lá no livro de Atos, no capítulo 12, chamado Herodes. Esse rei, Herodes, foi a quinta perseguição do povo judeu. E esse rei Herodes, ele tinha ali uma desavença com os habitantes de Tiro e Sidom. E ele, através de um cara chamado, acho que Blasto, camareiro do rei, ele conseguiu fazer ali as pazes, e ele sentou no trono e começou a falar, começou a discursar para aquele rei, para aquele povo. E diz aí Atos 12, 21 a 23, em dia designado, Herodes, vestido de vestes reais, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado graças a Deus, e comido de vermes, expirou. Este é o Deus Todo-Poderoso. Começou a falar, é um Deus que está falando. O anjo não deu graças a Deus. O historiador Flávio José, diz que ele morreu em 5 dias. Teve dores abdominais no coração e em 5 dias ele morreu, porque não deu graças a Deus. Pois é, por ele não haver dado glórias a Deus, foi comido de vermes. Pesado, né? Mas esse é o Deus Todo-Poderoso. Por ele não haver dado glórias a Deus. Eu anotei aqui, achei interessante que esta é a atitude característica da natureza depravada da humanidade. Natureza depravada da humanidade é não dar glória a Deus, mas puxar a glória para si. Entendeu? Glórias a Deus. Tudo. Se eu estou falando aqui, é graças a Deus. Se você está aqui, graças a Deus. Se nós estamos vendo, falando, andando, é graças a Deus. Se não estamos também, é graças a Deus. Tudo é graças a Deus. E não virá apenas uma expressão, que hoje você percebe que virou expressão. Jesus virou expressão, meu Deus virou expressão, graças a Deus virou expressão. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, é pornográfico que eu vou falar. Uma vez uma moça saiu na Playboy, aí alguém perguntou assim, e aí, como é que ficaram as fotos? Falou, graças a Deus ficaram ótimas. Entendeu como é que é? É bem isso. Graças a Deus. O que significa graças a Deus? Perdeu-se a referência, não é? Graças a Deus. Jogador, graças a Deus não fiz um gol e o cara perdeu. Aí o outro, graças a Deus eu fiz outro gol e o cara perdeu. Então é graças a Deus para lá, graças a Deus para cá, meu Deus para lá, meu Deus para cá, my God para lá, my God para cá. E a gente perde a referência do que significa graças a Deus. Este homem aqui, morreu comido por vermes, por não ter dado glórias a Deus ou graças a Deus em algumas escrituras, em algumas versões, perdão. E Paulo, o apóstolo, vem e fala assim para nós, olha, eu vou falar para vocês qual é o caminho das pedras, para onde que vocês têm que ir, para vocês não serem comidos de bicho e não ficar comendo grama lá no canteiro lá e crescendo a orelha, crescendo pelo nas suas costas. Paulo vem e diz assim, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está dizendo, quer ter vida? Quer morrer para o mundo? Irmãos, a causa da nossa morte para o mundo e a causa da morte do mundo para nós é vivermos para Deus. Se nós não vivermos para Deus, nós ainda vivemos para o mundo.
Você está morto para o mundo, está crucificado com Cristo, morreu para o mundo não faz parte mais da tua realidade. Então nós vivemos para Deus. Porque enquanto vivemos para o mundo, nós não gloriamos na cruz de Cristo. Pois é como água e óleo, não se mistura. Não dá para ficar gloriando o mundo e glorificando a Deus. Ou é um ou é outro. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, buscamos ao Senhor, aí nós morremos para o mundo. E qual é o significado desta cruz? Qual é o significado? Outra coisa também, cruz, né? Ficou uma coisa tão interessante. Passados os anos, a cruz continua incompreendida e desacreditada por muitos, até por nós às vezes. É bem verdade que ela continua sendo assim bem vista nos túmulos, nas catedrais, nas correntinhas. Também as pessoas usam a cruz para deboche, para estilo, né? As pessoas se vestem e tal, vai para a balada, botam uma cruz grandona, de ouro, bonita, ou brinco de cruz, fica nas correntinhas. Mas será que conhece o que significa aquela cruz? O que significa a cruz na vida do homem, da mulher? Será que tem conhecimento do que é a cruz? Mesmo nós, que temos ouvido a palavra da cruz, carecemos conhecer o seu significado e o seu poder. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 1, 18, 19, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. A cruz para nós, ela é salvação. A cruz para o mundo, ela é perdição, ela é loucura. Quando você vai falar do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Deus que criou tudo, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele nada do que tem aqui existe. Quando você diz que esse Deus veio aqui, morreu, foi pregado numa cruz, isso é loucura. Porque o que se pensa de um rei? Poderoso, manda, obedece. Agora, quando você fala de um Deus que veio, apanhou, levou tapa na boca, foi pregado numa cruz, apanhou, levou uma coroa de espinho na cabeça, levou estocada de todos os lados, nos pés, nas mãos, isso realmente é loucura. Mas para nós que somos salvos, para nós que cremos, é poder de Deus. É nessa cruz que nós nos gloriamos, é nesta cruz, naquele que foi pregado lá naquela cruz. E adiantando, nós também fomos pregados, a nossa natureza foi para aquela cruz, a minha e a sua natureza, se você crer, foi para aquela cruz. Por isso nós estamos aqui, numa nova vida, clamando, glorificando, buscando o nome do Senhor. Na cruz, a sabedoria humana, ela é contrastada com a sabedoria de Deus, a fonte da qual emana a genuína espiritualidade cristã. Todo o Novo Testamento, ele fala da morte de Cristo. Aliás, a Bíblia toda fala de Cristo, de Jesus Cristo, da crucificação do Messias e sua triunfante vitória. Seu tema é a paixão vitoriosa do Filho de Deus na cruz. Essa cruz maravilhosa, é algo que nós não compreendemos, que a nossa mente às vezes não sempre foge da compreensão. E na cruz, Deus se revela ao homem. Já pararam para pensar nisso? Que aonde que Deus se revelou ao homem? Foi lá na cruz. Lá na cruz, quando nós estamos reunindo sexta-feira, o que foge também da nossa compreensão? Acho que eu não vou me recordar se é Atos 9, 23, ou Atos alguma coisa, que diz assim, que Jesus Cristo, ele foi entregue pela presciência de Deus. Atos alguma coisa, acho que é 9, 23, se não me falha a memória. Que não foi, como o Marco falou sexta-feira, não foi nenhum erro de percurso, não foi nenhum acidente, não. Sabe, não foi acidente a morte de Jesus Cristo. Ele não estava ali dando de bobeira, não cataram ele e jogaram na cruz. Não, ele foi entregue pela sabedoria, pela presciência de Deus.
Então, estava programado desde a fundação do mundo, estava tudo planejado, estava certinho. E nós estamos lendo um livro do A.W. Pink chamado Atributos de Deus, que a gente se assusta quando ele diz assim: o Deus que conhece perfeitamente o futuro, conhece perfeitamente o passado e o presente. É o Deus que conhece as suas palavras antes delas serem pronunciadas. É o Deus que falou lá no Velho Testamento o que aconteceria com Jesus Cristo e aconteceu perfeitamente, com detalhes. É o Deus que, mas ele sabe o futuro. Claro que ele sabe o futuro, foi ele que planejou. Foi ele que disse que ia acontecer aquilo. É o Deus que, como eu ouvi o pastor Glênio falar, é um Deus que se preocupa com fio de cabelo. É um Deus que se preocupa com folha de árvore, é um Deus que se preocupa com pardais, é um Deus que se preocupa com você, se preocupa comigo. Quando na cruz Deus se revela ao homem, quando Cristo brada naquela cruz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se você for na tua Bíblia, você vai ver que no mesmo momento o véu do santuário rasgou de alto a baixo. É ali. Mateus 27, 51. Neste instante, ou seja, no instante que Jesus brada dessa forma, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Neste momento, irmãos, o véu estava ali fazia muito tempo que o véu do santuário estava ali. E ele, simbolicamente, ele fazia a separação entre Deus e os homens. Impedia a saída de Deus ao encontro do pecador. Parecia que jamais um homem pudesse ter um encontro e conhecer de perto Deus Todo-Poderoso e não imaginar uma oportunidade para conversar com Ele. Com o véu rasgado, Deus se dá a conhecer o homem. Quando o véu foi rasgado, Deus se dá a conhecer ao homem. Em Cristo está abolida toda e qualquer separação entre adorador e seu Deus. Em Cristo foi abolida toda a separação que havia entre Deus, entre o Criador e a criatura. Agora o mediador entre Deus e os homens é o sumo sacerdote eterno, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E quando nós falamos que só há um mediador entre Deus e os homens, é porque só há um mediador. Quando nós falamos, não. Quando a Bíblia diz que só há um mediador, é porque só há um mediador. Não tem dois, não tem três, não tem 1,5. Não dá para ter, é só um. E agora, irmãos, não é mais necessário, com o rompimento desse véu, com o véu rasgando, não é mais necessário que o sumo sacerdote, ele entre uma vez por ano lá no Santo dos Santos, para fazer expiação pelo pecado dele e do povo. Esse é um detalhe. Porque ele foi lá fazer expiação pelo pecado do povo. Não, a Bíblia diz que ele foi fazer expiação do pecado dele e do povo. Significa que ele também era pecador. E ele também precisava da expiação daquele pecado. Conforme Hebreus 9, 6 a 7. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Com o véu do santuário rasgado, não é mais necessário esse ritual. Não é mais necessário esta observância. Com o véu do santuário rasgado, nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Nós podemos clamar ao Senhor, falar com Ele através de Jesus Cristo, porque isso Ele fez lá naquela cruz, crucificando o seu Filho, naquela situação tão difícil. Nenhum sacrifício da velha aliança foi capaz de expiar pecados. Nada se compara ao que Cristo fez na cruz. Nenhum ritual do Velho Testamento, nenhum foi capaz, nem sangue de bodes, de cordeiro, de ovelha, nada foi capaz de expiar pecados. A gente ouve bastante o pastor Augusto Nicodemos, e ele fala uma coisa interessante, ele diz:
O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jesus Cristo do Velho Testamento. O mesmo Espírito Santo do Novo Testamento é o Espírito Santo do Velho Testamento. A única diferença é que eles criam num Cristo que viria. Nós cremos num que veio. A única diferença, que o perdão dos pecados, o Velho Testamento, a salvação era por obras, agora por fé, é bobagem. A salvação sempre foi por fé, nunca foi por obras. Nunca foi pela lei, não, era pela lei, agora é pela graça. Não, nunca foi, sempre foi pela graça. O mesmo Deus que agiu no novo, o mesmo Deus que age no novo, agiu no velho. O mesmo Espírito que agiu no novo, agiu no velho. A mesma coisa, o mesmo Deus. Tanto é que essa separação de novo e velho é coisa de nós. Não existe separação, essa separação é uma coisa só, é uma Bíblia só. E o Deus Todo-Poderoso agiu no velho, age no novo. Agiu nos homens do Velho Testamento, das mulheres do Velho Testamento, age nos homens e nas mulheres do Novo Testamento. A mesma exaltação que os homens do Velho Testamento deram a Deus, nós do Novo Testamento damos a Deus. Exaltação a Ele somente, porque Ele é digno de toda exaltação. A cruz leva o homem a Deus, conforme encontramos em Hebreus 10, diz assim, Hebreus 10, de 19 a 20. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus nos deu uma entrada, abriu a brecha, rasgou o véu, e nós entramos ali e nós adoramos o nome do Senhor. O acesso livre à presença divina é o grande privilégio do crente. Acesso que foi aberto na cruz, e que hoje usufruímos pela oração, pela comunhão, pela santidade que mantemos com o Senhor. Eu já ouvi isso, que a cruz foi a derrota de Deus. Isso também é bobagem. A cruz não foi a derrota de Deus. A cruz foi a chave do plano divino. A cruz não foi derrota de Deus. Deus não perdeu naquela cruz. Aquela cruz estava programada. A morte de Jesus Cristo estava programada, estava preparada. Como eu disse, eu vou repetir, não foi um erro de percurso. Não aconteceu por um acaso. Não foi, você vai para a cruz. Não. A cruz, eu coloquei aqui, não foi a derrota de Deus. Não era o fim, mas a chave do plano divino. Na cruz, o pecador é identificado com Cristo e a Ele unido. Nós somos identificados com Cristo naquela cruz. A cruz joga por terra toda exaltação do homem, toda a intenção de substituir o Criador por qualquer criatura. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que aconteceu ali naquela cruz, como eu disse, o Deus Todo-Poderoso sendo morto ali em meu favor, em seu favor, joga por terra toda a exaltação do homem. Quando eu vou repetir, eu vou citar mais uma passagem do A.W. Pink, naquele Atributos de Deus, quando diz assim: se nós tivéssemos consciência de que você faz alguma coisa, eu não sei, eu faço, você não sabe, você faz, ele não sabe, ele faz, ele não sabe, mas que Deus sabe de todas as coisas, nós encararíamos isso com mais seriedade, de que nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada, nem aquilo que ninguém sabe, só você e eu. Isso está patente aos olhos do Senhor. Ele que conhece todas as coisas, Ele que previu e ocorreu, Ele que planejou e concluiu, Ele que fez isso e faz aquilo, Ele que coloca reis e destrona reis. Se nós meditássemos com mais seriedade isso, nós buscaríamos o Senhor com mais fervor, buscaríamos a santidade, estarmos diante dele. E muitas vezes, irmãos, eu me coloco nessa relação, nós somos negligentes com relação às coisas do Senhor. Nós trocamos a exaltação, a adoração ao nome do Senhor por outras coisas. Como diz 2 Coríntios 5,19, que diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava lá em Jesus Cristo, Ele fazendo novamente a amizade, reconciliando com Ele essa inimizade que aconteceu através do pecado. Porque, irmãos, o pecado, ele separou o homem de Deus. Em razão do pecado, há uma fenda profunda e intransponível
entre o homem pecador e o Deus santo. O pecado, ele afastou o homem de Deus. Tem uma fenda ali, tem um abismo entre o homem, tinha um abismo entre o homem e Deus. Esta fenda se formou aonde? Se formou lá no Éden. Por isso Deus estava agindo. Ele é o reconciliador, aquele que une o pecador rebelde ao seu santo Criador. Cristo é o agente dessa reconciliação. Como eu disse, havia essa fenda, havia esse abismo, não havia como voltar, não havia como ultrapassar esse abismo. Por isso que Deus manda Jesus Cristo, por isso que a Bíblia diz, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu já falei isso aqui uma vez, e é interessante a gente lembrar que nós é que ofendemos o Deus. Não foi Ele que nos ofendeu, fomos nós que ofendemos. E geralmente quando você ofende, é você que vai pedir desculpa. Só que nós ofendemos Deus e Ele que vem atrás de nós. É o ofendido que busca quem o ofendeu. Não é nós que vamos atrás do Senhor, porque nós não temos nada do que nós fazemos pode fazer isso. Só que Ele que é o ofendido e Ele que vem em nossa busca. Ele que mandou o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele que nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus. É o Deus Todo-Poderoso, o ofendido pelo homem, que busca reconciliação, matando o teu único filho naquela cruz. Na cruz, para aqueles que creem, o meu pecado passado, presente e futuro foram perdoados. O cristão foi salvo, essa aqui é muito maravilhosa. O cristão foi salvo da culpa e da penalidade do pecado. O cristão está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. E o cristão será salvo na volta do Senhor de todas as fraquezas físicas que são o resultado do pecado e da maldição de Deus sobre o mundo pecador. Nós fomos salvos do pecado. Nós estamos sendo salvos do pecado. E nós seremos salvos do pecado. Em Cristo Jesus, isso. Na cruz. Na cruz. É digno de exaltação essa cruz? Ou nós vamos ficar adorando o Marcos Salles? tinha que pegar alguém, então foi você. Brincadeira, irmãos. Nós vamos adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, botar nele a nossa confiança, pedir a Ele sabedoria para isso, pedir a Ele como fazer isso, porque muitas vezes nós não sabemos. Não há, nem pode haver mais sacrifício pelos pecados. Cristo fez tudo. É insulto contra Deus oferecer sacrifício pelos pecados, já redimidos por Cristo na cruz. Não precisa mais fazer sacrifício pelos pecados. Cristo já levou os nossos pecados naquela cruz, passados, presentes e futuros. Eu vou fazer aqui uma limpeza espiritual, chamada também de quebra de maldição, vou fazer aqui uma regressão. Cristo levou tudo naquela cruz, passado, presente e futuro. Não tem mais, eu vou fazer um trem aqui, porque é o seguinte, tem uns pecados de estimação que ficaram escondidos. Não ficaram, o nosso pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Se você crê só 50%, mas se você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, então foram todos os pecados para aquela cruz. Não só teus, tá? Não seja um soberbo não, de toda a humanidade. Foram todos para aquela cruz. É insulto contra Deus acrescentar qualquer coisa, ritual, etc., ao sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício foi pleno, não precisa de complemento. Essa é do pastor Humberto. Eu creio em Deus, mas já acabou. O sacrifício de Jesus Cristo foi completo, não precisa de acrescentar mais nada. É insulto contra Deus tentar se colocar no lugar dele e receber glórias. Se colocar no trono e receber glória. Como diz, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Graças a Deus por isso. A Bíblia nos fala, irmãos, que Moisés levantou lá naquele deserto, lá com o povo, uma serpente de bronze, uma haste. Quem se lembrar o nome da serpente recebe uma bala. Não lembram, né? Neustã. Lembra o nome daquela serpente de bronze? Moisés levantou aquela serpente de bronze lá, porque aquele povo que era picado por uma cobra olhava para a serpente. Quando ele olhava para a serpente, eles ficavam curados.
da picada da serpente viva, a serpente de bronze. E era interessante que quando as pessoas, os que não eram picados pela cobra, podia olhar que não tinha problema nenhum, não acontecia nada. Mas quem era picado pela serpente, se não olhasse, morria. Morria por aquela serpente. Era a chave, tinha que olhar para ela. E hoje a mesma coisa, aquele povo murmurento, reclamento e tudo mais que vocês possam imaginar, reclamava de tudo, mas Deus sempre providenciava a situação. A gente diz assim, nossa, mas aquele povo era terrível. Hoje é a mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós fazemos de tudo, mas Deus também, o Senhor também deu para nós, não uma serpente, mas Ele deu o seu Filho espetado numa cruz. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olhava para ela, sarava. Só que o Senhor nos deu o seu Filho, João 12:32. Quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Este é o Senhor Jesus Cristo falando. Hoje nós não precisamos olhar para a serpente de bronze, mas devemos crer no que a Bíblia diz sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. O verbo foi modificado, o verbo olhar foi modificado para o verbo crer. Hoje nós cremos. Tanto é que a Bíblia diz em Romanos 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Olhando para Ele, crendo no que a Escritura diz sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Amém. Jesus, irmãos, nos substituiu naquela cruz e nos incluiu na sua morte. O Filho de Deus nos incluiu juntamente com Ele e nos fez morrer a mesma morte. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há vida sem o Filho. Não há vida sem o Filho. E não há glória maior do que conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E agora, terminei mesmo, agora eu quero fazer 4 aplicações. Cada uma vai levar 10 minutos, então a gente não, brincadeira. 4 aplicaçõezinhas para a nossa vida diária. Primeira aplicação. Toda a glória é ao Senhor Jesus Cristo. Toda a glória. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a receber glória, um serviço bem feito, sabe? Às vezes até aqui, pastor, você é bom, hein? Entendeu? Pastor, você sabe muito, hein? Sabe? Até no meio, você é tentado a receber glória, a tua sabedoria. Rapaz, mas você, Fernando, você é um cara inteligente, hein? Pau, queria ser que nem você, queria ter um filho que nem você é um cara inteligente no nosso trabalho. Paz, tua empresa, hein? Que empresa! Nós buscamos, rapaz, tua profissão, né, dona Marta? Tua profissão, rapaz, você é um caba assim, que olha, me orgulha, hein? No nosso dia a dia, nós somos tentados a receber, a querer ser adorado, ser colocado num pedestal. Olha lá, esse é o cara. Toda a glória é ao Senhor Jesus Cristo, só ao Senhor Jesus Cristo. Primeira. Segunda, já citei o versículo aqui, olhando para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é que foi para a cruz. Não foi João, Pedro, Maria, José, Tiago, Apolo, Priscila e Áquila, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Josué, não foi Davi, não foi ninguém. Quem foi para a cruz foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olhando para Ele, autor e consumador da fé. Terceira, na cruz, fomos mortos para termos vida nele. Nós somos, a nossa natureza, irmãos, por isso que a Bíblia diz que é loucura, e é mesmo, porque a nossa natureza foi naquela cruz. E concluindo a 4ª aplicação, em Cristo nós somos novas criaturas. Isso está em 2 Coríntios 5,17, eu não tenho o texto aqui, que em Cristo nós somos novas criaturas, nascidas de novo. Nascidas para glorificar a Deus,
para exaltar o Senhor Todo-Poderoso. Nele, repetindo, toda a glória ao Senhor Jesus, olhando para Ele, na cruz fomos mortos para termos vida nele e em Cristo somos novas criaturas. E eu volto naquele texto lá de Daniel, para que você saiba, deixa eu voltar aqui, irmão. Deixa eu achar aqui, só um segundo. Para que você saiba, para que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem o quer. É Ele que tem domínio, é Ele que faz isso, aquilo e aquele outro. Às vezes não, quase sempre nós não entendemos, mas é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Amém.